Agora, irmãos, foi profetizado aqui algo muito tremendo que eu já estava sentindo desde o início do campo. No início do culto eu já vi que haviam pessoas que estavam aqui, mas não estavam preparados para fazer este memorial que nós vamos fazer daqui a pouco. Isso é um memorial. Cristo determina, quando Ele institui a ceia cristã, Ele fala: fazer isto em memória de mim. Mas para você realmente memorizar, para você trazer em memória, é necessário que você deixe lá fora toda ansiedade, todo problema. Pastor Isaías profetizou com muita propriedade, estava no meu coração também, viu, pastor? Pessoas que entraram aqui, que estão ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã. O amanhã cabe ao nosso Deus. E se a tua vida está na mão de Deus, entrega tudo a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Nós estamos agora num momento muito especial, e a palavra vai falar contigo, mas você tem que abrir a porta do teu coração e deixar que essa palavra viva, que é o próprio Cristo, entre dentro do teu coração. Hoje de manhã na escola bíblica nós falamos sobre domínio próprio, e eu estava conversando com os irmãos varões lá, e falei sobre o domínio próprio. Para mim hoje é eu entender o que eu sou, o pecador que eu sou, os pecados que eu tenho, tudo que eu preciso mudar em mim, para que eu possa realmente entrar na presença de Deus com o coração aberto, glorificando, exaltando, adorando a Ele, como Davi, arrancando as suas vestes reais e adorando por inteiro. E eu pediria a você que nesse momento ficasse de pé, igreja, para nós chamarmos o nosso pastor que vai ministrar a palavra para nós, mas que você não ficasse de pé simplesmente porque o pastor vai estar aqui, não, mas porque ele vai ministrar a palavra de Deus para o teu coração. Bota a mão no teu peito e fala: Senhor da glória, fala comigo. Eu te adorei, Senhor, mas agora eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Mostra-me tudo que eu preciso mudar em mim. Amém? Pastor, levante a sua mão agora. Senhor da glória, tu tens usado o teu servo de forma poderosa neste altar, e mais uma vez nós esperamos de ti, não dele, Senhor, porque ele é um homem falho, como ele tem nos ensinado, mas pelo poder do teu Espírito. Fala conosco, Senhor, através dele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, amados. Podem sentar. Não estranho, eu estou realmente fanho. Essa situação na nossa cidade tem adoecido muita gente, não é? Crise de garganta, resfriado. Mas bendito seja Deus que nos traz à sua casa hoje à noite. E a você que decidiu vir, que escolheu vir, parabéns, você fez a melhor escolha. Está na casa de Deus. Pense um pouco comigo, você poderia estar em qualquer lugar. Tem milhares de lugares, centenas de lugares em Manaus, onde você poderia estar agora, sentado numa praça de alimentação do shopping, usufruindo do ar-condicionado que os outros pagam, né? Lá no shopping a gente não paga ar-condicionado, então a gente vai para lá para passar o calor. Você poderia estar lá na orla da Ponta Negra, olhando agora a terra, porque o rio secou. Você poderia estar passeando em outras ruas. Você poderia estar num restaurante ou em qualquer outro lugar. Só falei coisa boa, né? Mas também poderia estar no hospital, num pronto-socorro, numa sala de reanimação, numa UTI. Mas olha como Deus é bom com você. Olha onde você está. Já parou para pensar no privilégio que você está tendo hoje à noite? Está na casa de Deus.
eu recebi uns convidados ali fora, convidados da Lene, e eu disse para eles: seja bem-vindo à casa do Pai. Gente, é um privilégio muito grande para nós estarmos aqui. Qualquer hora dessa, quando o tempo for propício para isso, nós vamos mostrar aqui em imagens ao redor do mundo muitos ambientes onde pessoas estão cultuando os seus deuses. Deuses de prata, de bronze, de ferro, de ouro, de madeira, de gesso, que segundo o Salmo 115, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Mas mesmo assim, por causa da fé que tem, adoram esse Deus. Louvado seja Deus que os seus olhos espirituais já foram abertos e você entende que existe o Deus vivo, que criou os céus e a terra, cujo trono está nos céus, os pés se apoiam sobre a terra onde nós moramos, Deus que usa as nuvens como carro, Deus que navega, que viaja no vento, Deus que sustenta o universo, Deus que com sabedoria, poder e autoridade, inteligência, fez todas as coisas. E é diante desse Deus que você está. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você já reparou onde você está? Fala com ele. Já parou para pensar nisso? Você está na casa de Deus. Se eu trocar de microfone, melhor. Eu estou parecendo aqueles pinto velho gogo. Não estou gostando, não. Cadê o outro, gente? É a minha voz mesmo? É? Mas ela não é tão feia assim. Ela é feia, mas não assim. Vou contar uma historinha para você aqui. O homem era fugitivo. Seu irmão ameaçou de matá-lo. Por conselho da sua mãe, ele fez uma trouxinha que hoje nós chamamos de mochila, colocou nas costas, pegou o seu cajado, porque ele era homem do campo, e ele fugiu da presença do seu irmão que queria tirar a sua vida. Ele saiu de uma certa região, até que caminhando, noite e dia, ele chegou num lugar chamado Betel. E nesse lugar, pelo cansaço e enfado da viagem, ele pegou uma pedra, arrumou como travesseiro, arrumou as suas coisas perto dele, a sua bilha ou o seu cântaro, seu pote, seu cantil de água, e ali pelo cansaço da viagem, ele adormeceu. Até então o nome desse homem era Jacó. E nesse sono, com a cabeça sobre uma pedra, a Bíblia diz que ele teve um sonho. E ele via o céu ligado à terra por uma escada. E ele percebeu que seres se movimentavam nessa escada, subiam e desciam nessa escada que ligava a terra ao céu. E de repente ele acordou desse sonho, e ao acordar do sonho, Deus falou com ele. E disse para ele a seguinte frase: Jacó, eu não abrirei mão de você, até que eu cumpra na sua vida tudo aquilo que eu planejei. Jacó disse uma frase. Ele disse: verdadeiramente, Deus está aqui e eu não sabia. Não é o seu caso hoje à noite. E você não está em Betel, mas você e eu estamos em El Betel, a casa de Deus. E a partir daquela experiência que Jacó, o patriarca de Israel, teve, aquela cidade passou a se chamar El Betel. Deus está nesse lugar. Observaram que ele disse: verdadeiramente Deus está aqui e eu não sabia.
Agora eu pergunto para você: você sabe onde você está? Você está na casa de Deus. Você tem consciência que Ele está aqui? Ou como Jacó, você está esperando algo espantoso acontecer para poder dizer: realmente Deus está aqui? Não vai acontecer nada espantoso, porque tem um milagre em andamento. Sua vida na casa de Deus. Essa percepção que você precisa ter, essa percepção que nós precisamos ter, que está na casa de Deus, é um prazer. Que está na casa de Deus é uma alegria. Que está na casa de Deus é um privilégio. Porque, como eu disse, você poderia estar em algum lugar bom aí fora, mas você trocou o bom pelo excelente, porque excelente está na casa de Deus. E todas as vezes que você entrar nessa casa, entre com essa consciência: Deus está nesse lugar. Por quê? Porque essa casa é dele. Esse santuário é dele. Esse culto é para ele. A sua vida é dele. Ele comprou. Ele é seu pai. E você e eu somos filhos amados. Então que o nosso coração e a nossa consciência fale para nós mesmos hoje à noite: eu sei onde estou, sei que Deus está aqui e sei que Ele merece toda a minha adoração, todo o louvor da minha alma, no nome de Jesus. Então, parabéns. Melhorou ou piorou? Hein? Piorou? Eu não sei mais nada. Está muito alto, é isso? Baixa um pouquinho só isso aí. Vamos lá. Qualquer hora dessa, como eu falei, nós vamos mostrar aqui situações, lugares de sofrimento, de dor, de tristeza, lugares sombrios, lugares de desespero, como a guerra que está acontecendo lá no Oriente. Agradeça a Deus. Olhe onde você está. Que bênção poder estar aqui. O salmista Davi diz assim: na tua presença, Senhor, há perpétua alegria. Hoje é noite de ceia. É noite de comunhão com Deus de uma forma diferente, porque a nossa comunhão com Deus, ela é diária. Ela é pessoal. Mas Jesus, sabendo que nós temos alguns problemas na mente, que a gente esquece muito rápido às vezes, Ele disse: vocês vão fazer o seguinte, como minha igreja na terra, vocês vão celebrar a ceia. E essa ceia, como já foi dito hoje à noite, é um memorial. É algo para nos trazer a lembrança. Tudo que aconteceu para que hoje eu e você estivéssemos sentados aqui adorando o Deus vivo, Deus da glória. Quero que você abra a sua Bíblia num texto fantástico, na minha opinião. João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler apenas 3 versículos desse texto. Você não vai achar aqui nenhuma palavra. A palavra ceia, você não vai achar aqui. E talvez até você diga: mas qual a relação que esse texto poderia ter com a ceia do Senhor, já que é um memorial? Deixa sua Bíblia aberta em João 14, do versículo 1, 2 e 3. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Jesus, como homem, foi fantástico. Ele foi chamado de o mestre dos mestres.
E na época de Jesus, meus irmãos, foi o período de maior ascensão dos mestres de Israel. Porque foi um período onde eles estavam estudando a respeito da vinda do Messias, do Salvador do mundo. E muitos homens se destacaram nessa época. Nós temos Nicodemos, que era um mestre da lei, um homem que estudava a palavra, que temia o Senhor. Nós temos uma outra figura chamada José de Arimateia, um homem de alta posição. Nós temos na história paralela, fora da Bíblia, homens que tinham um precioso conhecimento da filosofia, homens que estudavam o comportamento humano, homens que buscavam respostas para a vida e até mesmo para a morte, para a eternidade. Mas nada se compara a Jesus Cristo. Nenhum homem passou por essa terra que a gente possa comparar com Jesus. Primeiro, porque Ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus no sentido espiritual. Segundo, que ninguém fez o que Ele fez. Que ninguém pôde dizer com autoridade e com verdade o que Ele disse. Portanto, para mim em particular, de todos os discursos de Jesus, de todas as parábolas que Ele contou, de todas as pregações que Ele fez, de todos os conselhos que Ele deu, de toda a palavra que Ele disse em particular, como para a mulher samaritana, como para Nicodemos à noite, e aquilo que Ele disse em público, que Ele falou para as multidões, de todos os discursos de Jesus, você pode escolher o seu, da sua preferência, mas para mim, o discurso mais lindo que Jesus falou, confortando os seus discípulos, dialogando com os seus discípulos, trazendo esperança para os seus discípulos, firmando o coração dos seus discípulos, está em João capítulo 14. E eu gostaria que você agora lesse comigo de pé os 3 versículos de João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Eu quero pedir uma coisa antes de ler. Ponha-se no lugar de Pedro, de João, de André, de Tiago, de Mateus, de Simão e dos demais discípulos que estavam com Jesus. 3 anos e meio, várias experiências. Eles viram Jesus andar sobre o mar. Pedro, inclusive, andou com ele. Eles viram o vinho sendo transformado, a água sendo transformada em vinho. Eles viram ele purificar leprosos sem tocá-los. Eles viram ele dar vista a cegos, ressuscitar mortos, libertar endemoniados. Eles viram tanta coisa que Jesus fez. Mas Jesus agora chega com uma conversa que começou a causar tristeza no coração deles. Primeiro que ele disse que ia morrer, ia ser crucificado, ia ser rejeitado pelos homens, e aquilo não foi muito aceito na mente dos discípulos, porque como um homem tão bom como Jesus poderia ser rejeitado? Depois ele começou a dizer que quando ele ressuscitasse, ele iria embora. Isso causou uma terrível perturbação na mente dos apóstolos, até então discípulos. Ficaram perturbados, confusos, apavorados, porque o grande líder iria embora. E Jesus, conhecendo o coração dos homens que andavam com ele, percebeu que eles estavam perturbados. Jesus conhece seu coração, conhece a sua mente, conhece as suas motivações,
sabe como você entrou aqui, sabe como foi a sua semana, sabe quais as suas expectativas. E Ele fala, e Ele entra no coração dos seus discípulos, e Ele começa dizendo assim para eles: não se turbe o vosso coração. Vou repetir para você. Jesus olhou para cada um deles e viu neles medo, pavor, desespero, angústia, solidão. E Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito para vocês, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Agora você vai ler comigo ali na tela, pode deixar a sua Bíblia sobre a cadeira, e nós vamos ler de forma bem pontuada, bem alta, bem forte. E eu queria que você agora tentasse pela fé ver o rosto santo de Jesus olhando para você, penetrando o seu coração e os seus pensamentos. E Ele percebe que você está preocupado com muita coisa que está acontecendo em sua volta. E eu quero que você, pela fé, ouça Jesus falando contigo. Ele está dizendo para você e para mim exatamente o que está escrito ali. Leia agora comigo. Jesus falou isso naquele tempo e está falando hoje para a igreja, para você e para mim. Vamos ler então? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quem poderia dizer isso para você? Seu pai? Não, pastor, ele até já morreu. Sua mãe? Seu melhor amigo? Seu pastor? O governador do seu estado? O prefeito da sua cidade? Seu melhor amigo? Seu vizinho mais chegado? Seu irmão do coração? Ninguém pode fazer essa promessa para você. Alguém passou pela sua vida e foi embora, e esse não volta mais. Mas ele diz: para que onde eu estou, você esteja comigo também. Isso é uma promessa que só Ele fez, que só Ele pode fazer. Sente-se, por favor. A Bíblia diz que quando Jesus chegava em algum lugar, Ele sabia quem cria e quem não cria nele. E não precisava falar, porque a Bíblia diz que Ele conhece a natureza humana. Afinal de contas, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos construiu no seio, no ventre da nossa mãe.
Queridos, o mundo está apavorado, sabia? As pessoas estão apavoradas. As coisas que estão acontecendo hoje, no tempo atual, os fenômenos, as catástrofes, os desastres, o vento soprando diferente, o clima, as estações diferentes, os rios secando em alguns lugares demais e em outros enchendo demais, terremotos simultaneamente, guerras. Isso não é para assustar você. A igreja que vive com a sua memória ligada em Cristo, o crente que vive com o seu coração no altar, a igreja é a pessoa que vive uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Isso não é para assustar a gente. Sabe por quê? Porque Ele falou que isso tudo ia acontecer. O mundo sim pode estar surpreso, porque não conhece a palavra. Mas a igreja, a noiva, nós, eu e você, isso não é surpresa. Ele falou, Ele disse. E sabe quando Ele disse? Não foi ontem não. Faz apenas 2000 e poucos anos que Ele falou. Porque fizeram a pergunta para Ele: quando será a consumação dos séculos? Quando o Senhor vai voltar de fato? E Ele saiu dando a dica, ponto a ponto. Então, meu irmão, minha irmã, igreja amada, se isso não está te falando alguma coisa, é porque você está num sono terrível e você precisa acordar espiritualmente. Você me garante que são apenas fenômenos da natureza, uma pura coincidência? E você consegue me garantir isso? Ou você fica perguntando assim: seria o prenúncio da volta de Jesus? Eu prefiro ficar com a segunda opção. Porque está acontecendo tudo exatamente como Ele descreveu em Mateus capítulo 24. Não tem nada fora de contexto, igreja. Não existe nada que está acontecendo que você possa até pensar que Deus não esteja como um exímio maestro regendo a força da natureza, do universo e assim sucessivamente. Para o mundo, as coisas podem estar de ponta cabeça. Para os incrédulos, para os céticos, pode ser que eles queiram achar a justificativa nas queimadas, nos fenômenos naturais, e eles até podem crer assim porque não conhecem, mas para mim, para você, para nós, são evidências claras, são sinais irrefutáveis de que nós estamos no tempo do fim. E a igreja que sou eu e você, precisamos estar prontos. Por quê? Porque pode acontecer a qualquer momento. Sabe como eu tenho ido dormir esses dias? Na possibilidade de não ver mais a Socorro aqui nessa terra. Na possibilidade de não ver mais as minhas filhas. Eu estou me despedindo das pessoas com esse sentimento. Pode ser que eu não veja mais vocês amanhã. Porque quando a gente coloca o nosso coração na palavra, o Espírito de Deus não deixa que sejamos enganados. Observe comigo as coisas que estão acontecendo no mundo. Não é no Brasil, minha gente. Não é na América do Sul. Nós estamos vendo coisas acontecendo em lugares que nunca aconteceram. Lugares que você jamais conseguiria imaginar que seria possível acontecer um fenômeno. Está acontecendo. A seca dos rios aqui. Há mais de 110 anos, 110 anos não acontecia. Aliás,
Segundo os estudiosos e pesquisadores, essa é a maior da história. Isso é apenas coincidência, coisa do acaso. Quantas vezes já aconteceram essas coisas? Do meu conhecimento é a primeira vez. A natureza está dizendo: Jesus está voltando. Os ventos, a chuva, as tempestades, os furacões, os terremotos, os conflitos. Mas eu quero colocar para você um ponto que Jesus falou a respeito da vinda dele e do arrebatamento da igreja. O mais evidente: o falso ensino, a apostasia, a indecência, a imoralidade. O Senhor disse que quando essas coisas começassem a acontecer, aqueles que praticam esse tipo de coisa estariam dizendo: nós estamos tributando culto a Deus fazendo isso. Essas coisas absurdas que estão acontecendo ao redor do mundo, que antigamente elas existiam, mas de forma ilegal, de forma camuflada, de forma velada, de forma escondida. Hoje não. Tudo que é contra Deus, o espírito da iniquidade, o poder das trevas, tudo está sendo legalizado pelos homens. Não é mais uma coisa que a pessoa fazia com medo de ser preso, de ser criticado. Não. Agora o imoral está sendo legalizado. A iniquidade está sendo legalizada. E sabe o que é isso, meus irmãos? É uma ação de Satanás sobre o planeta. À medida que nós estávamos cantando ali, eu fiquei pensando. Enquanto nós estávamos cantando e adorando a Deus, o louvor da igreja subindo, eu disse: meu Deus, em várias partes do Brasil e do mundo agora estão tendo cultos de adoração a Deus. A igreja está viva na terra, cantando, adorando, servindo, louvando a Deus. Aí eu me perguntei: como estaria esse mundo se a igreja não estivesse aqui? Quando Deus olha para a humanidade, quando Deus olha para as nações, só tem uma coisa que Ele ainda encontra no meio dessas nações que lhe agrada, ou que deve lhe agradar: é a sua igreja. O resto, gente, tudo enoja a Deus. Os ricos dizem que não precisam dele. A Bíblia está sendo desprezada e estão dizendo que ela está errada. Tem que ser reescrita. A família não é a original. Tem que ser diferente. As drogas sendo liberadas. O aborto sendo legalizado. Tudo contra Deus. Tudo contra a palavra. Mas Deus está no controle. Nada está fora do controle de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho orado a Deus e conversado com Deus sobre essa estiagem aqui no norte. Tem cidades do nosso estado, municípios do nosso Amazonas, que estão isolados já, amados. Comida está chegando de avião. Sabe o que Deus está dizendo? Quem manda embaixo sou eu. Cadê a tecnologia para encher os rios agora? Os homens não são tão inteligentes? Não mandam Deus sair da sala porque eles não precisam de Deus? Enche os rios agora. Faz o Rio Negro voltar ao seu curso normal, ao seu nível normal. Faz encher agora o rio Eufrates, que está secando, para a chegada da grande guerra do Armagedon.
toda inteligência e tecnologia do homem é fútil. Há um Deus que controla tudo e todas as coisas. E eu preciso entender isso. Estava orando hoje de manhã e lembrei de um texto bíblico onde Salomão faz uma oração. Há mais de 3.000 anos atrás, Salomão faz essa oração. Ele diz assim: Senhor, se tu cerrares os céus de maneira que não haja chuva, o céu está cerrado sobre nós, gente. É obra do acaso? Ele cerrou os céus. E sabe quando vai chover? Quando Ele quiser. Não tem computador que faça chover, porque Ele segura o vento. É Ele que rege as nações da terra. É do jeito dEle. E quando o homem avança um pouquinho, é Deus dando corda para ele, para ver até onde ele vai chegar. Resolve agora. Resolve tudo o que está acontecendo. E Salomão diz: quando o Senhor cerrar os céus de maneira que não haja chuva, e o povo se voltar para ti e confessar os seus pecados, abre os céus e derrama chuva sobre a terra. Será que Deus não está falando nada com a gente nesses dias, com tudo que está acontecendo? Você já viveu um calorão desse alguma vez? Passou por isso alguma vez? Eu só entendo uma coisa que Deus está dizendo: quem manda em tudo sou eu. O universo é meu. O vento não sai do seu reservatório se não for sob a minha ordem. O mar não sobe as suas ondas se eu não permitir. A lua e as estrelas não brilharão se eu não der autorização. O sol não vai brilhar se eu detê-lo. Então, gente, querendo ou não, crendo ou não, se convertendo ou não, acreditando ou não, toda a raça humana está na mão de Deus. A questão é: como eu estou na mão dele? Como amigo ou como inimigo de Deus? Ah, pastor, essa é nova. Deus tem inimigo? Tem. Ele diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo dele. Tiago escreve isso com muita clareza. Tiago começa dizendo que não pode uma fonte jorrar água doce e água amarga, que não pode haver sociedade entre a justiça e a injustiça. E ele começa a descrever, e ele no finalzinho diz assim: insensatos, vocês não sabem que todo aquele que é amigo do mundo, do sistema, se torna inimigo de Deus? Eu pergunto para nós, igreja, tudo está na mão de Deus, mas você quer estar na mão de Deus em que condição? Eu quero estar como filho amado, eu quero estar como amigo de Deus e não como inimigo de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus lançará no inferno todas as nações e aqueles que se fizeram seus inimigos. Voltando aqui para o texto, Jesus, olhando para os discípulos, percebeu no coração deles muita tristeza, abatimento, apatia, medo, pavor, descrença. Mas tinha descrença, pastor? Tinha, porque ele falou para crer. Me acompanhe no texto da sua Bíblia, ele diz: não se turbe, não fique perturbado. E ele não falou nem da mente, ele falou do coração. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu sei que tem gente com medo dessas coisas do final do mundo, do arrebatamento da igreja. Pastor, esse assunto me apavora. Eu, hein? Ah, é? Por que te apavora falar da vinda de Jesus, se Ele vem para buscar você para Ele? Por que isso te apavora? Me responde. Ora, Ele diz no texto: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim.
Vou falar um segredo para vocês. Na casa do meu Pai, no céu, tem muitas moradas. Se fosse só até o discurso de Jesus, os discípulos poderiam dizer grandes coisas. Morada para quem? Ele continua falando. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. E ele disse, se não fosse assim, eu tinha dito para vocês, olha, não perca o tempo de vocês comigo, não me sirvam, não tem vida eterna, não existe alma, então você só o seguinte, é viver por aqui e tudo se acaba por aqui. Não, ele disse, se fosse diferente, eu teria falado para vocês, mas eu garanto pela minha palavra, que eu vou preparar lugar. Até agora não falou nada comigo. Creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês, vou preparar lugar. Se acabasse ali, ponto final. Não resolveu o meu problema, não tirou minha preocupação, não tirou a perturbação da minha mente, do meu coração, mas ele continua. Ele disse, ele fez essa introdução, gente, Igreja de Cristo, mas lá na frente ele vai dizer, para quem é essa morada? Por que ele vai preparar? E depois que ele for, que tiver tudo arrumado, o que ele vai fazer? Em seguida, o que ele diz aqui, ó? E quando eu for, depois da morte, depois de vencer Satanás na cruz, depois de nos dar redenção, o perdão dos nossos pecados, depois de vencer a morte e o inferno, depois de ressuscitar, porque ele ainda iria passar por tudo isso. O que ele está falando aqui, ó, no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, ou seja, depois que todas estas coisas acontecerem, depois do sacrifício, do derramamento do sangue, da sua morte, através da crucificação, do seu sepultamento, da sua ressurreição, ele diz, depois de tudo isso, quando eu for vos preparar lugar, aí ele dá um salto no tempo para nós, porque para ele não existe. Você sabia que para Jesus ele foi embora daqui da terra hoje? Ele não está contando lá não. Ah, para nós tem um tempão, pastor. Eu mesmo já estou cansado de esperar. Eu já pensei até em abandonar a fé, já pensei até em me desviar, porque eu estou meio cansado e chateado de esperar, porque ou coisa difícil, ou coisa demorada, para ele não passou nem um segundo. Sabe por quê? Porque a palavra dele não envelhece, porque a palavra dele é poderosa, porque ele disse, passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passa. E ele diz assim, ó, e quando eu for, aí agora, se você entende, se não entende vai ficar calado, me olhando e não vai dizer nada, mas se você entende, você já vai se encontrar inserido nessa palavrinha. Olha aí no versículo 3 da Bíblia, o que ele diz? E quando eu for e vos, ou seja, ele está dizendo, o lugar é para ti, meu filho, abre os olhos, meu filho. É isso que nós temos que aprender na Bíblia, esses segredinhos, uma palavrinha, diz, e quando eu for e te preparar, se ele estivesse falando só para uma pessoa, mas ele estava falando para um monte. E tudo muito com muitos que estavam ali com essa cara que você está me olhando também assim. É frio, é? Glória a Deus. Vocês não me aperrearam porque estava quente a igreja? Gente, coisa ruim a gente preparar uma festa. Não sei se já aconteceu com você. Você passa o dia todinho trabalhando para preparar uma festa, a comida está cheirando, mas você não é convidado. Aí comeu ovo em casa. Não é chato? Ornamentou, lavou, preparou, cortou carne, fez churrasco, assou, mas você não come não. Fora. Jesus disse assim, quando eu for preparar lugar para você, Pedro, para você, João, para você, André, para você, Tiago, quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei. E os lugares já estão prontos, arrumados, perfumados, ornamentados. E esse lugar não é para anjo não, tá?
porque eles já vivem lá. E esse lugar também não é para gente perfeita, senão você não vai, e nem eu. Esse lugar é para os salvos, lavados, remidos, perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus. É isso aí. Quando você tiver com medo de alguma coisa, leia esse texto. Ele vai falar para você: fulano, não fique perturbado não. Você não acredita em mim não? Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Você acha que eu estou de brincadeira com vocês? Não tem aquelas pessoas que prometem de brincadeirinha? Não estou brincando com vocês, porque Deus não brinca contigo, com teu sentimento, com teu medo, com a tua perturbação. Ele não brinca. Ele está dizendo: eu dou a garantia para você. Creia em mim, creia também em Deus. Na casa do Pai há muitas moradas. E quando ele disse assim, ó, não são só vocês aqui não, viu, os 12 aqui. São os que vão se converter agora, são os que vão se converter no século 20. Eu estou preparando lugar para o ministério cristão da família também. Meu lugar está garantido, mas também o senhor é pastor, eu que não me cuido não, ver se eu vou para lá. Não vai entrar ninguém com título ali. Acho interessante que em Apocalipse, quando João vê uma multidão de todas as nações, povos, raças e línguas, e João pergunta: e esses de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, quem são? Ele não diz: são os pastores. Não. Ele diz: são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Título não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar uma pessoa para o céu, o que vai dar a ela a certeza de que um lugar desses aqui é dela, é que ela aceitou Jesus como seu único, eterno, exclusivo e suficiente Salvador. Quando João olha e pergunta quem são, ele não diz assim: ah, esses aí são aqueles que frequentavam as igrejas. Porque muita gente frequenta a igreja, ainda não nasceu de novo. Quando João olha e pergunta, o anjo não responde assim: ah, esses aí são os batistas, que estudam muito a palavra. Não, são os presbiterianos, são os pentecostais, são os adventistas. Não, ele disse: essa multidão que você está vendo são aqueles que perseveraram na fé, que aceitaram Jesus como Salvador, cujos pecados foram perdoados, e eles têm o nome escrito no livro da vida, e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí o anjo continua, aí o João pergunta: mas como eles venceram para estar aqui? Eles disseram assim, aí o anjo responde: venceram pela fé, pelo sangue e pela palavra de Deus. É por essa palavra. E Jesus continua falando: e eu voltarei. Não adianta fazer figa debaixo da cadeira não, porque isso não vai fazer com que ele não volte não, ele vai voltar. Pastor, não estou pronto, eu tenho um negócio para resolver essa semana. Resolva hoje, agora, aqui, a noite é oportuna. Carimbe o seu passaporte para a eternidade com Deus, porque para a eternidade todos vão. A questão é que tem a garantia de para onde vão. Só tem 2 lugares: céu e lago de fogo. Mas ele disse: eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, reinando nos céus na eternidade, vocês estejam também. Esse é o destino de todo aquele que é salvo da bendita pessoa de Jesus Cristo. E o que a ceia tem a ver com isso? A ceia é um memorial, onde ao pegar o pão e o cálice, como salvo em Jesus,
como aquele que está lavado pelo sangue do Cordeiro, que o aceitou como Salvador, eu pego o pão e pego o cálice e lembro, ele veio por mim, ele sofreu por mim, ele morreu por mim, ele ressuscitou por mim, ele foi para o céu por mim, e ele vai voltar por mim. É isso, gente, é isso. Que interesse teria Jesus de voltar a essa terra? Só se for para condenar a terra, por causa da iniquidade dos pecadores. Mas ele sabe que nessa terra sofrida, incrédula, pagã, estou falando do planeta não, estou falando da sociedade, da humanidade, imoral, indecente, tem um povo diferente que mora aqui ainda. E esse povo é chamado a Igreja de Cristo, que hoje é noiva, mas amanhã será a esposa do Cordeiro. Quando eu tomo a ceia, eu estou dizendo, eu estou em paz com Deus. Quando eu tomo a ceia, eu estou dizendo, eu estou em paz com o meu irmão. Eu posso olhar no olho de cada pessoa, eu não desvio o olhar de ninguém. Eu posso abraçar qualquer um, cumprimentar qualquer um, falar com qualquer um, porque ceia é paz, é comunhão com Deus e com as pessoas que estão em minha volta. A ceia é lembrar que um Salvador virá o dia. A ceia é lembrar que a trombeta vai tocar. A ceia é lembrar que os céus vão se abrir sobre a nossa cabeça. Vocês lembram que no texto diz, eu vos receberei? Você já parou para pensar o que isso significa? Sabe o que vai acontecer? Jesus vai descer, nós estamos falando sobre isso, e vamos entrar em detalhes do arrebatamento da igreja. Estamos fazendo isso toda terça-feira. Se você tem interesse de saber mais sobre esse assunto, detalhes sobre esse assunto, quer se aprofundar, venha na terça-feira. Mas eu vou só dar uma dica para vocês. Sabe como é que vai acontecer esse fenômeno? Sabe como vai acontecer essa coisa extraordinária da vinda de Jesus e da nossa reunião com Ele, como diz Paulo? Presta atenção que vai acontecer. Ele não vai pisar aqui nessa terra em primeiro plano. Ele vai descer até as nuvens. O céu vai se abrir sobre a nossa cabeça. E Ele vai descer até as nuvens. E haverá silêncio no céu. Por quê, pastor? De meia hora. Apocalipse fala isso. Por quê? Porque todos os anjos descerão com Ele. E haverá silêncio no céu, porque o céu é a morada dos anjos. E por que haverá silêncio? Porque eles cantam dia e noite. Lembram qual é a canção que eles cantam? Santo, 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 santo. Eles vão descer todos com Jesus. E todo olho verá. E a terra vai devolver os mortos. E os rios e mares vão devolver os que morreram em naufrágios. Todos comparecerão diante de Cristo. E Ele descerá em grande glória e poder. E ficará nas nuvens. Sabe quem vem buscar você dessa terra? Os anjos vão pegar você e vão entregar. Por isso que ele diz assim, eu vou receber vocês para mim mesmo. E ninguém poderá tirar vocês da minha mão. Então, igreja, ceia é saber que a qualquer hora e momento, essa promessa de João capítulo 14 se cumprirá. Eu vou, mas eu voltarei para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu tenho que cear com essa convicção, com essa certeza. Mas o apóstolo Paulo, um homem extremamente criterioso e preocupado com a igreja, para que ninguém profanasse a ceia, para que ninguém tomasse a ceia de forma indigna, inconsciente, ele diz assim, antes de ceiar, examine-se a si mesmo. Nessa hora esqueça que você é casado,
Só agora, tá? Esqueça quem é a sua mãe, quem é seu pai. Esqueça quem é o seu discipulador, quem é o seu superior. Esqueça quem é o seu filho, porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Existe uma palavra no Apocalipse que tem gente que não gosta muito dela e não gosta muito de falar essa palavra. E a palavra é Maranata. E a palavra Maranata, eu estou fazendo um clamor a Cristo, dizendo: vem, Senhor Jesus. Pastor, não estou pronto para isso não. Deveria estar. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Eu só sei de uma coisa: Ele vai voltar. Quando? Ninguém pode falar. Nem a ciência, nem a matemática, nem os computadores, nem nada pode falar. Mas hoje à noite, a ceia, o arrebatamento, não precisa ser um peso para você. Não é para te causar medo que Jesus escreveu isso. Pelo contrário, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, ele está falando de uma promessa linda que ele fez: eu vou e volto para te buscar. Você não ficaria alegre, não? Isso não te causa alegria, entusiasmo para manter a sua fé? Isso não leva você a pensar que você deveria aceitar a Cristo como o único Salvador da sua vida? Porque ele disse nesse mesmo texto, no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus pode nos dar a garantia de vida eterna. Só Ele nos dá lugar no céu, ninguém mais. Nenhum homem que passou por essa terra, por mais santo que seja, pode dar a você a garantia de um lugar do céu com Ele. Só Ele, porque Ele foi o único que disse: eu vou e volto para receber vocês para mim mesmo. Está pronto para o arrebatamento, está pronto para a vinda de Cristo, está pronto para ceiar também. Pastor, tem uma pendência. Agora você vai baixar a sua cabeça. Tem uma pendência com Deus, pastor. A primeira pendência é que eu nunca aceitei Jesus como Salvador. Não sabia que tinha que aceitar. Aceite-o. Ele é o único que pode salvar a sua alma. Ou eu estou da fé já há um bom tempo, pastor, mas tem uma pendência, tem um pecado oculto, tem algo errado na minha vida. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Confesse. Pastor, eu aceitei, mas eu estou desviado ou desviada. Reconcilia-te com Deus. Pastor, meu problema não é com Deus, está tudo bem, é com alguém da igreja. Procure alguém, converse, se reconcilie, apague essa dívida que existe entre você e qualquer uma pessoa. Pastor, é da igreja, mas é muito pertinho, é meu marido. Reconcilie-te com ele. É o meu pai, pede perdão dele. É o meu filho, seja com quem for a sua pendência, meu amado irmão e irmã. O apóstolo Paulo diz que quem toma ceia em pecado, toma juízo, condenação para si mesmo. E ele diz: porque muita gente está tomando a ceia com a vida toda errada, está doente espiritualmente. Você tem a oportunidade agora, com a sua cabeça curvada aí no seu cantinho, sem olhar para ninguém, sem estar pensando em ninguém, pensando somente em você. Analise-se, veja, examine-se. Está tudo certo? Está pronto para pegar o cálice do Senhor hoje à noite? Está pronto para pegar o pão? Está tudo certinho? Se não está, meu irmão, o altar aqui está à sua disposição para você vir fazer uma reconciliação com Deus, ou para você vir aceitar a Cristo como Salvador. Acredito que o Espírito Santo também está trabalhando, caso haja uma pendência com alguém, um litígio com alguém, uma bronca com alguém, um ressentimento de alguém. Resolva isso hoje. Não tome a ceia sem consertar seu coração,
com Deus e com as pessoas. Para quem é a ceia, pastor? Para quem aceitou Cristo como Salvador e Senhor. Para quem foi batizado das águas, confirmando essa aceitação. Para aquele que tem consciência da sua salvação. Para aquele cujo coração está lavado pelo sangue de Jesus. E para aquele que está em comunhão com Deus e com o seu semelhante. De cabeça curvada, eu vou estar aqui na frente. Se tiver alguém nessa noite para aceitar a Cristo como Salvador, nunca fez isso, mas entende que precisa, eu quero orar com você. Se tiver alguém hoje à noite aqui, está desviado, já foi evangélico, já serviu o Senhor em alguma igreja, mas a sua comunhão com Deus foi quebrada, você se afastou, também estou esperando você hoje à noite aqui. Quero lembrar que a ceia não é dessa igreja, a ceia é do Senhor Jesus Cristo. E se você quiser, mas se no seu coração encontrar alguma ressalva, hoje à noite, Deus quer você no banquete com Ele. Esteja em oração, convido os irmãos que vão me ajudar a servir a ceia. E quero que toda a igreja esteja em oração, se analisando. E se você, durante esse período, antes de começarmos a servir a ceia, quer reconciliar-se com Deus, quer aceitar a Cristo como seu Salvador, quer que eu ore com você, dá um sinal com a sua mão ou vem aqui à frente, que eu estarei orando com você, no nome santo de Jesus. Esteja em oração, igreja. Para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois por Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu Você não deveria estar olhando, mas está orando, aí no seu lugar, falando com Deus, para mim, ajustando a sua vida com o Senhor, se examinando, entrando para dentro do seu coração, para ver se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, acertada com Deus. quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus. Vamos ficar de pé, toda a igreja. Nós vamos apresentar ao Senhor agora, em consagração, os elementos da ceia. Gostaria que todos ficassem de pé, sem exceção, mesmo que você não vá ceiar, mesmo que você ainda não seja batizado, mesmo que você ainda não seja cristão. Nós estamos aqui. E olha, gente, os elementos da ceia: o pão feito do trigo. Jesus compara o pão como seu corpo que foi crucificado para nos dar a vida eterna. E o suco de uva, o vinho da uva, que simboliza o sangue. Por que o sangue, pastor? Nunca entendi muito isso. Por que o sangue? Porque o sangue de Jesus, ele é o único valor que Deus aceita como resgate de uma vida,
como o perdão dos pecados de uma pessoa. Então foi preciso que Jesus derramasse o seu sangue para nos comprar para Deus, para nos tornar filhos de Deus. Então a ceia tem esse simbolismo através do pão, que é o corpo de Jesus que foi crucificado por nós, e do seu sangue que foi derramado para o perdão de todos os nossos pecados. Nós vamos agora orar e consagrar esses elementos ao Senhor, para que você depois então participe com alegria e com essa liberdade, com o seu coração cheio de alegria, porque o Senhor vai voltar para levar você para o lugar que Ele está preparando, de acordo com aquilo que Ele prometeu. Senhor nosso Deus, no nome santo de Jesus Cristo, em obediência à Tua bendita e gloriosa palavra, aqui estamos para celebrar a ceia do Senhor, em obediência àquilo que Jesus ordenou para a igreja quando disse: fazei isto em minha memória. Consagramos para esse fim, esse pão e esse vinho, esse suco de uva, Senhor, que agora se tornam elementos sagrados para a nossa comunhão contigo como igreja, no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos cantar, vamos louvar, e você vai ser servido, e você vai esperar até que todos sejam servidos, para comungarmos juntos desse momento, em nome de Jesus. Ao pegar o pão, esteja concentrado em Cristo. Nosso coração também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Jesus prometeu, e Ele é fiel para honrar a sua palavra. Não se turbe o vosso coração. Você está cantando o texto que nós lemos. Em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Se me amares verdadeiramente, Quem ama o Senhor, guardarei guarda os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aleluia! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me
Você recebeu aí na sua mão, cálice, algumas pessoas ainda estão recebendo. Pode preparar a próxima música. Qual é? Não se turbe. Não tenha medo. Não se desespere, diz o Senhor. Gente, igreja, qualquer pessoa pode falhar com você. Jesus não. Qualquer pessoa que te fizer qualquer promessa é passivo de não honrá-la, de não cumpri-la, pelas circunstâncias da vida. Jesus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele disse que Ele vai voltar por causa de você. Olhe para esse pão que está na sua mão agora e para esse vinho que está do outro lado. Que tipo de pensamento você pode produzir agora, igreja? Ao olhar para esse pão e ao olhar para esse cálice, que pensamento flui na tua mente agora? Que sentimento vem no teu coração? Acima de tudo deve vir um sentimento de paz. Eu estou em paz com Deus. Você está? Esse cálice na sua mão, esse pão na sua mão, a leitura que eu faço é que você está em paz com Deus. A leitura que eu faço é que você está em paz com o seu semelhante. A leitura que eu faço é que você pode dizer: Maranata, vem Jesus, vem amado, vem noivo querido, vem meu Redentor, vem meu Salvador, vem meu irmão mais velho, vem meu noivo amado. Deixa fluir esse sentimento de paz no seu coração. Não tome a ceia ainda. Vamos cantar essa canção. Aleluia. Cante pensando em tudo que Ele já fez por você. Leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. É a justiça de Deus aplicada a você. Tua cruz mostra-me Tua graça fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele. Eu posso me achegar somente pelo sangue. nos lava dos pecados. Além do sangue, além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, Amigos de Deus, acesos como em paz com Deus, amigos de Deus, nada além, só pelo sangue de Cristo Jesus, nada além do sangue que nos purifica de todo pecado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. todas as Só Ele
poderia pagar o preço exato da nossa redenção. Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, Que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, purificados pelo sangue de Jesus. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Levante esse pão o mais alto que você puder. Como eu disse, esse é um momento de comunhão entre você e o seu Cristo, seu amado Mestre, Salvador da sua alma, aquele que prometeu que vem buscar você. E ele disse, estando com os discípulos por ocasião da ceia, ele disse: eu desejei ardentemente participar dessa ceia com vocês, porque essa é a última aqui na terra. A próxima eu tomarei com vocês no reino do meu Pai. Não sabemos, igreja, se essa é a última ceia. Não podemos dar essa garantia. Mas uma coisa é certa: se hoje pela madrugada, se amanhã, se esse mês ainda, a trombeta tocar e Cristo descer até as nuvens para arrebatar a sua igreja, tenha certeza que a próxima ceia será no reino de Deus, junto com Ele, junto com todos os salvos da terra, junto com os anjos da presença de Deus. E ele disse assim, tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Coma o pão e agradeça ao Senhor, e não tome o vinho ainda. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Tem música preparada já? Próxima. Cálice é símbolo de aliança. Cálice é símbolo de amizade.
Eu sempre digo na igreja que antigamente as pessoas, quando iam firmar uma amizade, um compromisso, uma aliança, eles geralmente tomavam algum tipo de bebida num cálice, celebrando aquela aliança. Isso aqui na sua mão, copinho de plástico descartável, com o vinho da uva, produto da terra, não é assim que nós estamos mais olhando agora. A palavra diz através do apóstolo João: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é esse vinho que vai purificar você. Você está com esse vinho na mão porque você já está limpo. Não é para limpar você. Você está com esse cálice na mão porque você é filho de Deus já. Porque os seus pecados já foram perdoados e lavados no sangue real de Jesus na cruz. Isso aqui é apenas uma forma de dizer: eu já estou justificado, eu já estou perdoado, eu já estou purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que estava com os discípulos. Lucas escreve: naquela mesma sala e naquela mesma mesa onde ele repartiu o pão, e disse: esse pão é o meu corpo dado por vós. Da mesma forma, semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. É o pacto de Deus com os homens através do sangue de Jesus Cristo. E o que ele diz? Esse sangue foi derramado em favor de vocês. Tome com essa consciência, tome com essa alegria, tome com essa gratidão na sua alma, de que os seus pecados em Cristo já foram perdoados. Em nome de Jesus, tome com alegria. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é. Aleluia. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado. Ele é adorado, ele é adorado. Para sempre ele vive.
sempre. Adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Erga sua mão para sempre. Exaltado é para sempre. Adorado, ele é adorado, ele é exaltado para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cante, cante, exalte, exalte o Senhor essa noite. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro. Aleluia. Cantamos aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos, Deus eterno, porque o preço que nós não poderíamos pagar, a cruz que não poderíamos carregar, a morte que não poderíamos vencer, Jesus assumiu por nós diante de ti. Obrigado, Jesus bendito, noivo amado da igreja, cabeça da igreja, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ressurreto de entre os mortos. Muito obrigado pela tua morte, pela tua vitória sobre o inferno e a morte. Muito obrigado pela tua ressurreição. Muito obrigado pela tua subida aos céus para nos preparar lugar. E nos antecipamos a te agradecer pela tua vinda para nos buscar para ti mesmo, celebrados na ceia dessa noite. Em teu nome fizemos e para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos dar os nossos avisos da semana. Na terça-feira estaremos continuando